Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje nós estamos ainda em Setembro Verde, que é o mês de conscientização da doação de órgãos. No programa de hoje eu converso com a Daniele Machado, que é enfermeira-chefe do setor responsável pela parte de captação aqui na nossa região. E também com o médico intensivista e nosso diretor clínico, Sandro da Inês. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, o Beneficência de hoje vai tratar de um assunto de extrema importância que deveria ser falado durante todo o ano, principalmente em família, que é a doação de órgãos. Nesse mês de setembro, a gente está encerrando o mês e é o mês Setembro Verde. E eu vou conversar com ela, que é enfermeira e chefe do SECAP, que é o setor responsável por isso aqui em Santos. Tudo bem, Daniele? Tudo bem, Cris? Obrigada por ter recebido a gente aqui. Nós que agradecemos o convite. Vamos falar de doação de órgãos, então? Vamos. Vamos lá. O que precisa para a pessoa ser doadora de órgãos? Então, Cris, você já até começou dando a dica, né? Naquele almoço de domingo, aquela reunião familiar. É importante que as pessoas explanem o seu desejo de se tornar um doador, porque são os familiares que vão autorizar a doação de órgãos no Brasil. Parentes até segundo grau de parentesco, na linha reta e colateral. Então é importante que esse tema seja falado em nossa casa, com os nossos familiares, porque a doação no Brasil ela é consentida. Então os familiares precisam saber do nosso desejo. Até um tempo atrás, a gente ouvia muito falar, e acho que tem muita gente que ainda acha isso, que no meu RG está lá, eu sou doador. Não, meu RG está que eu não sou doador. Enfim, isso não tem mais validade? Isso não tem mais validade desde 2001, porque antigamente, quando foi criada a Lei dos Transplantes em 1997, a doação ela era presumida, tá? Então presumia-se que todos eram doadores e quem não fosse manifestava o seu desejo no RG. Mas isso não tem mais valor, porque todo mundo tinha medo de colocar no RG que era doador e não ser cuidado, não ter assistência devida de saúde, e essa era uma fantasia, era um medo, na verdade. Então, com isso, mudou-se em 2001. Então, a pessoa quem decide mesmo é a família, não tem jeito. São os familiares, e é uma decisão em comum acordo, então é importante que todos estejam cientes para poderem aceitar essa decisão, isso vai facilitar muito. Existe limite de idade? A idade máxima até 80 anos, mas a gente coloca que todo mundo pode ser um doador. E a parte clínica, quem vai decidir ou não são as equipes de transplante. E aí, no caso, uma pessoa, um simples doador, ele pode salvar até quantas pessoas? Olha, pode salvar de 8 a 10 vidas. Porque além dos órgãos tem a parte de tecidos também, né? Sim, nós temos 2 córneas, pele, ossos. Como abordar com a família isso, Dani? Porque é um assunto complicado, às vezes a gente sabe que as pessoas não querem falar de morte. Mas vamos supor, como é que a gente aborda isso, por exemplo, naquele almoço de família, aquele pai ou aquela mãe? É importante, às vezes, até falar com isso já desde a infância, né? Sim, isso é muito importante, né? Na verdade, é uma educação que a gente tem que criar a cultura doadora. A gente não doa aquele livro, aquele sapato, aquela roupa que não serve mais. Então a gente tem que partir desse princípio de ajudar outras pessoas que pra gente não vai ter mais utilidade. Então é importante que esse assunto seja falado em vida. Inclusive tem estudos científicos dizendo que uma das principais causas de recusa da família para doação é o desconhecimento da pessoa em vida sobre o desejo de ser um doador. Qual a principal dúvida quando a pessoa resolve? Quando vocês, porque assim, vocês atuam no setor, fala um pouquinho do setor de vocês. Vocês atuam na hora, depois de que é feito o diagnóstico médico, e aí é que vocês entram para falar com a família. Como é que é feita essa abordagem? A SECAPT, ela existe desde 2009, tá? Aqui na Prefeitura de Santos, então nós temos 2 frentes de trabalho, que é intra-hospitalar, visitando as unidades de paciente crítico, aqueles pacientes graves, né, de UTI e emergência, acompanhando todo o processo, orientando o protocolo, a equipe médica na realização do diagnóstico de morte cefálica, e após isso que nós vamos falar sobre doação de órgãos. Então a doação de órgãos ela vai ser falada depois que a família for informada do falecimento pelo médico da unidade. Até chegar a esse diagnóstico tem todo um protocolo. Que a gente vai estar falando com isso no próximo bloco, a gente vai estar conversando com o Dr. Sandro, intensivista, para estar explicando como é que funciona. Agora,
Ai, as pessoas ainda têm aquele medo, tipo assim, mas eu vou doar para quem? Para quê? Existe uma forma de você saber para quem está sendo doado ou não? É sigilo total. As pessoas têm muito medo, na verdade, desconhecimento, né? Eu digo, em doar, por quê? Mas se eu doar, não vou poder fazer velório, a imagem do corpo vai ficar prejudicada, e não é nada disso. O corpo é entregue para a família em condições dignas de ser velado, tá? Não fica com deformidade, a família consegue velar, sepultar normalmente. E a família não vai saber o destino desses órgãos e tecidos. Nós, enquanto profissionais, não revelamos a identidade do receptor. Isso está no decreto federal por questões éticas, então a doação ela é sigilosa, tá? E aí, a partir do momento que vocês são informados, como é que é feito? Vocês vão até o hospital. Sim. E aí é conversado com a família. Quem faz a parte do transplante, a captação não, que faz a retirada de órgãos, é feito no próprio hospital ou é por uma equipe especializada? A retirada dos órgãos e tecidos, cada órgão e tecido tem sua equipe própria que vem fazer o procedimento de captação, que é retirada. Feito em centro cirúrgico, se o hospital tiver um centro cirúrgico, é feita no próprio hospital. Alguns hospitais, por exemplo, que nós atuamos, não tem. Aí esse paciente é transferido para a Santa Casa e agora nos hospital dos estivadores passará a ser feito também. Pois é, e o Brasil tem cerca, eu tive recentemente com a Daniele numa palestra que ela deu para o pessoal lá da ONG Esperança, do Grupo Esperança, cerca de mais de 50 mil pessoas estão na fila de espera aguardando um transplante. Era 51 mil e alguma coisa, né? É pouco próximo de 52 mil pessoas. Então, ou seja, é muita gente. Aí as pessoas falam assim, mas eu vou driblar essa fila, eu vou conseguir. Não tem como, né? Não tem como. Não tem jeito. É um processo com muita lisura, transparência, porque a pessoa que está na fila acompanha a sua posição. Ela é gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes, que é em Brasília, e cada estado tem sua central de transplantes, que também vai fazer a alocação desses órgãos e tecidos doados. E é um procedimento que é totalmente pelo SUS, então a pessoa que vai receber um transplante, ela não vai pagar por isso, em outros países ela paga. É um dos maiores sistemas transplantadores do mundo, é o brasileiro. Então, tá vendo? É o SUS que faz, não adianta ter plano de saúde. Sim, e a lista isso, a lista, vale lembrar, que é muito importante, que a lista que é chamado de cadastro técnico único, ela é única, tá? Então não tem a fila do particular, do convênio, é totalmente pelo SUS. Agora, no caso de quando vocês vão falar com a família, então vamos supor que aquele pai falou que gostaria que fosse doado os órgãos, só que quando chega na hora, os filhos de repente não quer, a esposa quer, como é que fica isso? Já que a vontade era da pessoa que faleceu, mas a família tem aquela discórdiazinha ali no... Então, a doação ela deve ser apresentada para a família como uma possibilidade de ressignificar esse luto. Já tem até estudo científico comprovando que ajuda a família na superação do luto, ameniza a dor, como uma possibilidade que ela tem, não como um convencimento. A gente não convence ninguém, a gente apresenta esse caminho para a família que ela tem esse direito. E quem vai decidir é a família, então eles têm que chegar em um comum acordo. Se não chega, infelizmente a doação não é feita. Agora a gente está falando no caso de doação de órgãos, né, praticamente total, de morte encefálica. Agora, no caso da pessoa que teve uma morte por outro motivo, não foi morte encefálica, ela pode doar o quê? Ela pode, a gente pode ser doador em vida, por exemplo, doar um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão e a medula óssea e sangue, tá? Que é muito importante também. E temos o doador coração parado, que ele pode doar até 6 horas após a parada cardíaca, as córneas, ossos e pele. E aí também passa por vocês, isso tudo? Também passa. Só que não tem o diagnóstico de morte encefálica porque o coração já parou. Entendi. E vocês costumam fazer algum tipo de, sei lá, palestra, alguma ação para conscientizar as pessoas nos outros hospitais, nas escolas, principalmente? Sim, a parte educativa ela é muito presente, 99% das nossas ações ela é voltada à educação. Fazemos palestras, atividades, palestras em escola, universidades, reuniões com grupos da sociedade
Então, sempre que tiver uma oportunidade, a gente com certeza leva essa discussão sim para a sociedade. E vale lembrar que isso tem que ser feito durante o ano todo, não somente em setembro, que a campanha ela é diária. Agora, Dani, aquela pessoa que é sozinha, eu quero doar, não tenho marido, não tenho filhos, não tenho herdeiros nenhum, mas eu quero ser doador. Eu posso ir lá no cartório fazer um testamento, eu posso avisar o meu médico da família. Como é que funciona no caso de uma pessoa ser sozinha? Se ela não tiver ninguém para responder por ela, a doação não é feita, porque, como eu disse, a doação no Brasil ela é consentida. Então tá aí, mais um motivo para as pessoas não terem medo e achar que vão roubar os órgãos ou não vão tratar do meu familiar para poder fazer a doação de órgãos, né? É isso mesmo. Não existe isso. Não tem como. São muitas pessoas envolvidas no processo, acompanhando com muita transparência, lisura, até porque o órgão doado e captado ele tem que ser compatível, né? Porque senão o corpo desse receptor pode rejeitar. Tem todos os critérios de priorização de cada órgão e tecido tem o seu. O rim tem que ter uma compatibilidade genética, por exemplo. Agora, no caso, vocês fazem com o Hospital Paulista de Medicina, Escola Paulista de Escola Medicina? Paulista de Medicina é nossa referência técnica. Então, sempre que há um doador, aqui na Baixada toda, são eles que vão vir avaliar para ver se esse protocolo foi feito corretamente, como que foi feita essa conversa com a família, se está tudo dentro da lei. E aí, no caso, esses órgãos vão ser destinados a pessoas do estado de São Paulo? Do estado de São Paulo. Cada órgão e tecido tem uma fila própria dentro do estado. Uhum. No caso de uma doação de córnea, de morte, também tem que ser autorizado pela família? Sempre autorizado pela família. Não tem outro jeito? Não tem outro jeito. A família que tem que autorizar. Certo. Dani, vocês fizeram agora, nas últimas semanas, uma ação, uma caminhada. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi isso. Realizamos no último dia 17 a 5ª Caminhada pela Vida. Essa ação ela tem o objetivo de chamar a atenção da população para essa questão, para essa temática, para que as pessoas saiam de casa, venham caminhar conosco usando a camiseta verde com o desenho da doação, ou até mesmo com camiseta verde, bexiga, e para que as pessoas comecem a pensar, né, que ninguém está livre da possibilidade de um transplante. Então, ficamos 2 anos parados por conta da pandemia. Felizmente, retomamos aí no próximo sábado. Centenas de pessoas caminhando conosco na orla da praia. Foi muito gostoso. Aumentou muito o número de pessoas durante a pandemia? Sim, houve um acréscimo de 32% comparado a 2019. Tá? Infelizmente. Qual a importância de se fazer? Por que a pessoa deva ser doador de órgãos? Olha, para que eu vou perguntar, mas eu quero que você fale, olhando aqui nessa câmera, para tentar convencer aquela pessoa, convencer não, né? Sim. Mas conscientizar aquela pessoa que está em casa da importância de uma doação de órgãos. Porque a pessoa que está na lista do transplante, ela já recebeu todos os tipos de tratamento. O transplante é um tratamento, não é a cura. E a única forma dela ter uma qualidade de vida é recebendo um órgão ou tecido, né, doado. E para isso precisa do transplante, precisa ter doadores. Então, olha a importância que a gente tem, é parte daquele princípio. Eu vou doar aquela roupa que não me serve mais para uma pessoa que precisa mais que eu. Então, a gente pode sim estar doando para pessoas que precisam muito desse órgão tecido para ter uma qualidade de vida digna. Então, isso é muito importante, porque ninguém de nós estamos livres de precisar de um transplante ou um dos nossos familiares também. E é aquela coisa, né? Isso acaba, acho que, sendo tipo de um conforto para aquele familiar. Exatamente. Naquele momento do luto, sim, saber que aquela pessoa, mesmo sem vida, ela acabou ajudando. Eu assistindo um seriado Good Doctor recentemente, uma menina precisava fazer um transplante e ela chegou para o médico e perguntou assim: para eu receber esse órgão, alguém tem que morrer? Eu achei que foi uma pergunta e uma coisa assim que... Então, nem sempre, né? Nem sempre, porque a gente pode ser doador em vida. Se for um rim, né? A medula óssea tem que ser um doador em vida. O sangue, né? Os bancos de sangue, de extrema importância e necessidade também. Dani, eu queria te agradecer a sua presença aqui no Beneficência na TV pela primeira vez. Eu já tive a oportunidade de... E acho que é uma causa que todos nós temos que abraçar, principalmente nós da imprensa. Acho que a gente precisa estar mostrando, informando a população. Então, eu queria que você deixasse aqui o seu recado para aquela pessoa que ainda não sabe, que não tem informação, mas plantar ali uma sementinha. Para que vocês conheçam
que todos nós temos esse direito de ser um doador de órgãos e tecidos, tá? A nossa família, porque pode ser um de nós ou da nossa família que esteja nessa lista aí de 51 mil pessoas aguardando o transplante. E a gente tem esse direito, nosso sistema transplantador ele é um dos melhores do mundo. Aí coloca a equipe da Secapt disponível, tá? Nosso telefone é 13 3221 4230. Tem nossas páginas nas redes sociais. Qual é o endereço? Doe Vida Santos. Estamos à disposição. E doe vida, doe amor, doe órgãos e tecidos. Tá certo, Dani, muito obrigada. Você não saia daí, porque a gente falou sobre a parte da importância de conceder, de consentir com a doação de órgãos. No próximo bloco eu vou conversar com o Dr. Sandro da Inês, que vai explicar um pouquinho como é feito esse protocolo, no caso, para saber, para ter a certeza de que aquele paciente teve uma morte encefálica. Eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto. Velórios climatizados, livro de condolências digital e translado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e no último bloco nós falamos sobre a doação de órgãos, da importância, do consentimento que deve existir na família. E agora a gente vai conversar com ele, que é o nosso diretor clínico, intensivista e anestesiologista, Dr. Sandro da Inês, que vai explicar um pouquinho do protocolo de quando é diagnosticado realmente uma morte encefálica. Obrigada mais uma vez, Sandro, por receber a gente aqui. No caso, a gente falou muito da doação, da importância que a família tem que consentir, né? Só que algumas pessoas ainda têm medo de achar que, mas é morte encefálica, não vão cuidar direito, enfim. Como que é feito o diagnóstico de morte encefálica? Quando chega algum paciente ou com algum paciente já está internado, que a gente clinicamente desconfia de uma possibilidade de morte encefálica através de alguns dados clínicos que a gente avalia o paciente, aí a gente inicia o protocolo. Tem um protocolo rígido que tem que ser seguido, onde é feito um exame clínico que avalia vários níveis, né, de atividade cerebral. E depois desse exame clínico concluído, após um período de no mínimo 1 hora, tem que ser feito o mesmo exame por outro médico. Não pode ser feito pelo mesmo. Esses 2 médicos têm que ser médicos com experiência nesse tipo de diagnóstico. Após isso, aí ainda vai ter que ser feito um exame complementar, que é um exame de imagem, geralmente, ou um eletroencefalograma. Tem alguns exames que são permitidos para isso. Eletroencefalograma, Doppler transcraniano, arteriografia cerebral, né? São os mais utilizados, assim, né? Esses exames mostram que realmente está em morte cerebral e confirma o diagnóstico clínico. Sem um, não pode fazer o outro, não tem sentido. Tem que seguir esse protocolo para, a partir daí, você falar, está em morte cerebral. Quando você fecha esse diagnóstico, aí não tem retorno. As pessoas ficam preocupadas, às vezes, de ver o paciente, que é o familiar deles, na UTI, que está com um batimento cardíaco. Eles falam, mas ele está vivo. Aí a gente tem que explicar que a vida daquela pessoa
não é o batimento cardíaco, é a atividade cerebral. Se a pessoa não tem atividade cerebral, consequentemente não tem mais vida, né? Tanto é assim que quando você faz o diagnóstico de morte cerebral, desde o início até o exame clínico, confirmando, já é feito a declaração de óbito, naquele momento, independente do coração estar batendo ou não, né? Então é uma situação irreversível, né? Antes de iniciar um protocolo, você também tem que ter uma causa conhecida, né? Um trauma de crânio. Eu ia perguntar o que leva a uma morte encefálica. Um trauma de crânio, uma hemorragia cerebral e diversas outras situações clínicas que pode evoluir com isso. Um paciente pós-parada cardíaca, que faz uma encefalopatia anóxica, pode evoluir com morte cerebral. E diversas patologias graves que levam à morte cerebral. Então, o protocolo tem que ser seguido, não pode ser diferente. Tem que ser feito de maneira correta por pessoas experientes. Chegou nesse ponto, acabou, não tem o que discutir. E o protocolo de morte encefálica nós somos obrigados a fazer em todo paciente que a gente desconfia da morte cerebral, porque faz parte da notificação compulsória. A gente tem que notificar, independente de doar ou não órgão, a gente tem que fazer o protocolo e tem que fazer o diagnóstico de morte cerebral. A partir daí, entra o serviço da parte de captação, que vai pegar com a família, a autorização, se não vai, se vai doar, se não vai. Aí é outra situação. A parte médica é fazer o diagnóstico, né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente acaba não fazendo, fica na dúvida se vai fazer ou não vai, porque o doente é muito grave já, que não vai para doação, mas indo para doação ou não, deveria ser feito em todos os pacientes, né? Todos os pacientes com suspeita de, né? A morte encefálica não tem jeito, é irreversível. Totalmente. É irreversível. A diferença do coma profundo, que às vezes muitas pessoas falam assim, mas está em coma profundo, não vai acordar, não tem mais jeito também. Só para, eu sei que não tem muito a ver, mas só rapidamente a diferença. Uma pessoa que está em coma, ela tem atividade cerebral, em maior ou menor nível, mas ela tem. A morte cerebral é inatividade cerebral. Que é o que comanda todos os órgãos. Exatamente. Um paciente com morte cerebral, para você ter uma ideia, se não for para captação, logo ele vai evoluir com outras insuficiências. Vai começar a dar problema de pressão, vai começar a dar problema no coração e assim vai, porque vai parando os outros órgãos, porque não existe mais o controle, né? Então, poucas horas ou poucos dias vai evoluir para parada cardíaca, consequentemente, né? Coma não tem nada a ver, assim, não tem ligação direta com morte cerebral. Claro que um paciente de morte cerebral está em coma, né? Sim. É só para ter a diferença. Aí, no caso, quando que vocês suspeitam? Qual é o primeiro exame de suspeita de uma morte encefálica? Então, primeiro a gente vê a causa, a doença base, né? A gravidade daquilo que levou o paciente àquela situação. A partir daí a gente começa exames preliminares, ver se o paciente tem movimento respiratório, se as pupilas estão dilatadas. Aí é onde você começa a sentir que pode ser. Esses pacientes de UTI, normalmente, eles estão sedados, geralmente em ventilação mecânica. Geralmente não, 100%, né? Está em ventilação mecânica e com sedação contínua. Então, você desconfia mas não pode nem iniciar o protocolo de morte cerebral ainda, mesmo você desconfiando. Por quê? Porque o paciente está com efeitos sedativos. Então, a primeira providência que você tem que tomar nesse paciente que você desconfia é retirar qualquer tipo de sedativo, qualquer tipo de medicação que possa diminuir a atividade cerebral do paciente. Tudo, retira.
cada medicação tem um período mínimo que tem que ser respeitado antes de iniciar um protocolo de morte cerebral. Após esse período, aí sim você faz o exame clínico de acordo com o protocolo que avalia várias coisas para dizer é ou não é. Entendi. E aí, no caso, então, geralmente quanto tempo leva todo esse protocolo? Então, faz isso num exame só, em um dia só? Então, o protocolo de exame clínico é muito rápido. Você faz em alguns minutos, você faz o protocolo clínico. Aí você tem que respeitar o período de distância entre o primeiro exame e do segundo, de 1 hora no mínimo. Aí você respeita esse período, quer dizer, você fez o primeiro exame, 1 hora depois você faz o segundo exame e, confirmando clinicamente, você ainda não fechou o diagnóstico, precisa do exame complementar. Aí onde é feito, geralmente, pelos órgãos que auxiliam a gente a captação e doação e tudo mais. Aí eles vêm, reavaliam, vê os exames do paciente, vê potencial, se é potencial doador ou não. Se não for potencial doador, eles simplesmente fazem o exame complementar e descartam doação. Porque às vezes algum paciente tem câncer, às vezes é um paciente muito idoso, os órgãos já comprometidos, aí é descartado a possibilidade de doação. Quando é um potencial doador, aí além do diagnóstico, é seguido o restante que a enfermeira explicou para você aí, conversar com a família, ver se tem interesse ou não de doar, tudo isso aí, né? E também não tem por que ter medo, né, de que a pessoa vai acabar doando, eles estão fazendo, que estão diagnosticando a morte encefálica para poder fazer a doação de órgãos. Eu até conversei isso com a Daniele, mas não existe isso dentro de um hospital mesmo. Não, a gente simplesmente está fazendo o que é melhor, inclusive para o paciente. Porque imagina, um paciente com morte cerebral, que não tem mais o que fazer, ficar com ele ali na UTI, dando um monte de medicação, esticando o sofrimento dele e da família, né? Não tem um porquê, né? Exatamente. Sandro, eu queria te agradecer pela sua participação mais uma vez. Queria que você deixasse um recado, então, para aquela pessoa que tem medo. Eu pedi para a Dani, mas vou pedir agora para você também, para conscientizar, né, as pessoas que estão em casa da importância de se falar sobre a doação de órgãos. Então, eu queria dizer a todos que os locais que fazem o diagnóstico da maneira correta, de acordo com o protocolo, seguindo ele à risca, tudo certinho, não vai ter erro de diagnóstico, não vai ter erro de falar que alguém está em morte cerebral e não está, né? Só tem que ver se está sendo bem feito, seguindo os passos e sendo avaliado de maneira correta. E também dizer que é muito importante essa doação nesse tipo de paciente, porque pode ajudar muitas pessoas, cada doação que é feita, e a gente tem que tirar esse preconceito da nossa cabeça. Certo, obrigada, Sandro, mais uma vez. E olha, bom, Beneficência na TV de hoje fica por aqui. E você já sabe que quer rever essa outras matérias? É só acessar as nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Aproveita, se você estiver assistindo o programa em família, ou depois, marca aquele almoço de domingo, coloca o programa para sua família ver e conversa com ela sobre a possibilidade de uma doação de órgãos. Próxima semana eu volto neste mesmo dia, neste mesmo horário, para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.